TOD, o que é e como identificar? Sou a pastora Aline Santos e hoje eu vou falar com vocês sobre o transtorno opositor desafiador. O que ele realmente é? Como a gente consegue identificar numa criança? Fica comigo que eu já vou falar sobre ele. TOD, transtorno desafiador opositor, geralmente manifestado durante a fase da infância e quando é identificado um padrão recorrente de comportamentos considerados negativos. E quais são esses sinais? Que sinais nós podemos identificar? Quais são os primeiros sinais que a gente pode identificar numa criança, né? Para que a gente possa dizer que ela tem aí um transtorno opositor. Excessos de raiva, né? Comportamento desafiador diretamente com o adulto, não cumpre regras, tem uma irritabilidade fora da curva. Agora é importante falar que tudo isso que eu falei aqui você também pode identificar numa criança desobediente, numa criança sem limite, não é verdade? Então tem uma linha aí muito tênue entre o transtorno opositor e uma criança desobediente ou rebelde, né? Então, o que a gente faz? Como é que a gente consegue? Primeiro, que ele é um transtorno comportamental. O que é isso? Ele não é um transtorno do neurodesenvolvimento, não vem daqui, tá? Vem do comportamento. Então, nós vamos precisar alinhar o meio para que a gente consiga ajudar essa criança, seja a escola, seja a igreja ou seja a casa. Isso já é um ponto para você anotar aí. E a gente também precisa entender que para essa criança receber esse diagnóstico, ela precisa passar pelo neuro, ela precisa passar por uma terapeuta, ela precisa passar pelos professores da escola. É um conjunto de pessoas que vão ditar esses comportamentos, as situações que essa criança vive, para que juntos passem informações para esse neuro fechar um diagnóstico. Não é fácil. Eu aposto com você que é o transtorno mais desafiador para se fechar um diagnóstico. Tudo por quê? Porque é do comportamento. Então, se eu não falo, por exemplo, com muita clareza para o médico os comportamentos do meu filho, o médico não vai conseguir diagnosticar. Se ele faz esses comportamentos só com a mãe, mas não faz com a escola, não faz com a igreja, será que ele tem um hiperfoco ali nesse transtorno? Então, assim, é um transtorno, eu considero um dos mais difíceis de diagnosticar justamente por isso, tá? Então, recapitulando aqui, é um transtorno, né, geralmente manifestado na infância, é um transtorno do comportamento e os primeiros sinais, irritabilidade, agressividade, desafia adultos, não cumpre regras. Esses são os primeiros sinais que você vê na criança. Mas como você consegue entender que esses sinais, ele é do transtorno e não de uma criança rebelde? Pela constância. Uma criança rebelde, uma criança sem limite, uma criança mal educada, ela desafia um adulto? Desafia, mas não é o tempo todo. Ela não cumpre regras? Não cumpre regras, mas não é o tempo todo. O transtorno opositor, né, o famoso TOD, ele realmente desafia com muita constância. Ele está sempre desafiando o adulto, ele está sempre irritado. Nós precisamos criar algumas estratégias para que você não desafie essa criança para que ela não exploda com você, né? Então, usar a palavra não é algo que a gente precisa aprender. Então, a gente precisa interagir com essa criança um pouquinho diferente. Por exemplo, um exemplo bobo. Eu uso com a minha filha que não tem um transtorno opositor e ensino muitas mães a usarem. Mas para essa criança é muito importante. Por exemplo, ao invés de falar, vai tomar banho, tá na hora. Você vai falar assim para ela. O que você quer levar pro banho? Essa borracha? Ou essa caneta de escrever na parede? O que você quer levar? O que você está passando para ela ali naquele momento? Que ela tem opção de escolha. Você está passando para ela que ela domina a situação e que ela pode escolher, não é você que está mandando. Aí isso dá uma sensação de fracasso, né? Aí você como mãe fala assim, isso é um absurdo. Esse menino precisa me obedecer. Se eu mandei tomar banho, tem que tomar banho. Eu vou lá dar opção para ele? Eu sei, dá essa sensação mesmo de, meu Deus, eu tô perdendo pro meu filho.
Mas entenda uma coisa, lembra que eu falei um pouquinho aqui hora atrás? Não é desobediência, não é um mau comportamento, é um transtorno. E se é um transtorno, nós precisamos saber lidar com ele. Nós não precisamos nos sentir uma fracassada. Não, nós estamos criando estratégia para que o ambiente familiar, para que o ambiente na igreja, para que o ambiente fique mais agradável, em paz, porque uma criança que com TOD que você não, que as pessoas, os adultos em volta não saibam lidar, eu vou te falar, o ambiente ele é de arrancar os cabelos, porque é muito desafiador, é muito exaustivo. Você fica cansada de falar a mesma coisa. Então, na igreja, por exemplo, a criança, 11 anos, transtorno opositor, chega com o celular. E aí a líder lá da sala fala assim, epa, celular aqui não. Dependendo de como essa criança esteja, a primeira reação dela é não entregar. Se você insistir, ela pode até entregar, mas vai ser de outra forma, atacando na sua cabeça. Você tá rindo, mas não, mas é sério. Vai tacar na sua cabeça. E não tá nem aí pro que vem depois, porque ele não pensa no depois, ele faz. Depois vem as consequências, mas ele faz. Então é muito mais fácil você, que já conhece a sua criança, já sabe o que ele tem, você olhar para ele e falar assim, ih, tá com celular, hein? Celular bonitão. Mas, poxa, hoje eu tinha uma outra proposta para você. Você ia segurar a minha apostila, você ia me ajudar com os lanches, você ia me ajudar na sala, mas agora sua mão tá ocupada, né, com o celular, vou fazer o quê? Tem muito mais chance dela chegar e entregar o celular, por quê? Porque ela tá olhando o benefício de quê? De ajudar na sala, de entregar o lanche. Então é tudo uma forma como fala, tá? É uma questão ali de negociação, vamos negociar, tá? Então, olha, nossa, eu falei até mais, né? Eu ia falar o que é o TOD e como identificar. E eu te disse o que é o TOD, como identificar e o que fazer, né? Para driblar. Então, você tem aí nas suas mãos agora a consciência, que é um transtorno, sim, muito desafiador, né? Que aparece na idade ali pela infância, pode sim perdurar por muitos e muitos anos, se não tiver uma interveniência aí de profissionais, da família. Se não tiver, ele vai se perdurar aí, ó, talvez pelo resto da vida. E aí, na idade adulta, ele não só taca o celular na cabeça da líder da igreja, ele não só dá o piti dentro de casa, não. Aí ele rouba, aí ele pode matar, e aí ele pode fazer maldades, crueldades. Por quê? Porque ele foi criado sem limite, sem ninguém parar essa criança, essa fúria que há dentro dele. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Por isso nós temos algumas estratégias, né? Que é o quê? Terapia, a escola saber lidar, a família saber lidar e a igreja saber lidar. Um conjunto de pessoas ali aprendendo a lidar com aquela criança desafiadora, mostrando para ela que ela não vai ter chance de explodir perto de você. Sabe por quê? Porque você não tá tacando pólvora nele. Não, ele pode até querer explodir com você, mas você não dá espaço para isso, porque você sabe como falar, você sabe como agir. Então, o transtorno opositor desafiador, o famoso TOD, nada mais é do que um transtorno do comportamento. E para que isso funcione, você também precisa saber se comportar com ele. É uma via de mão dupla, o comportamento dele e o seu comportamento com ele. É isso. Tenho certeza que com essas dicas você vai começar a aprender a lidar com eles, mas precisa estudar muito mais, precisa estar mais ligada e a gente se aprofundar ainda mais nesse assunto. Gostou desse conteúdo? Então clica aqui, manda para todo mundo, né? Compartilha com seus amigos, compartilha com o pessoal da igreja. Precisamos entender que tudo aquilo que é bom para a gente é bom para o outro, então não pode ficar parado em nós. Compartilha com todo mundo e não vai embora, porque eu volto com mais conteúdo para você. Até lá!